Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou Cláudio Silveira, sócio do Mestre Júlio Lima. Aqui neste vídeo eu quero te dar 5 dicas para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi quando eu comecei a fazer os meus carrinhos. Muito bem, não esquece de dar aquele like, compartilhar este vídeo e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E também coloca aqui no comentário se você já faz parte do Clube MDC. Se ainda não faz parte, escreve aqui de qual cidade você está nos acompanhando. Vamos lá. 5 erros que eu cometi quando eu comecei a fazer os meus carrinhos. O primeiro erro, pessoal, é a ansiedade. Se você começa um trabalho muito ansioso, você vai acabar queimando etapas. E esta queima de etapas vai fazer com que você cometa alguns erros básicos. Vamos lá. Quando eu comecei meu primeiro carrinho, eu estava tão ansioso que eu queria já ver o resultado final. E aí, olha o que eu esqueci, aquilo que é mais básico. A sua saúde física é muito importante. A ansiedade já tem a ver com a saúde espiritual, ou seja, se você não está muito bem emocionalmente, não é nem legal que você comece a trabalhar com máquinas, com ferramentas. Então, a primeira coisa é se livrar desta ansiedade. Então, você vai respirar, fazer uma meditação, fazer uma oração, enfim, você vai ter que estar relaxado para que você comece a fazer os seus carrinhos, as suas miniaturas. Então, a primeira dica é: tira a ansiedade, e se você não estiver ansioso, você vai lembrar que na hora de trabalhar com equipamentos, você precisa ter segurança, pessoal. Então, segurança é fundamental. O primeiro equipamento de segurança que você vai usar, se você está tranquilo, não está ansioso, é o óculos de proteção. Por exemplo, se você tem problema visual e já usa um óculos e você não pode tirar esse óculos, tudo bem, você usa ele, ele já é uma proteção. Agora, se você consegue fazer uma peça sem o seu óculos para enxergar mais longe ou mais perto, que seja qual for o seu grau de dificuldade, você vai usar um óculos de proteção, tá? Este óculos é muito baratinho e ele vai proteger, ó, ele tem uma proteção lateral e ele vai te proteger contra estilhaços aqui de madeira que porventura se direcionem até você. Então, não esqueça, acalme-se, mantenha tranquilidade e pegue o seu óculos de segurança. Depois que você organizou a sua oficina, preparou as ferramentas, você vai pegar o seu óculos de segurança. O segundo equipamento de proteção, e também muito importante, é você ter um protetor auricular. Você vai pegar um protetor para evitar que o barulho excessivo da serra, da lixa, seja qual for a máquina da lixadeira, venha a prejudicar os seus ouvidos. Então, tome lá o seu protetor auricular e comece a fazer os seus carrinhos. Calma lá. Antes de você começar, você precisa também se preocupar com a poeira. Afinal de contas, aquela poeira bem fina é o que vai entrar para o seu aparelho respiratório e vai te trazer problemas futuros. Então, para evitar isso, instale um aspirador de pó, um exaustor, né, na sua máquina. Se você não tiver, utilize então esse equipamento, que é um equipamento que vai, um filtro, né, que vai evitar que você faça a inalação daquela poeira muito fina. Instale esse equipamento, utilize ele da maneira correta, ele tem as alças para você fixar e você vai estar mais protegido aí contra a inalação de poeiras que vai te trazer muito prejuízo. Então, tirou a ansiedade, utilizou os equipamentos de proteção, na hora que estiver selecionando madeiras, utilize uma luva. Não é muito aconselhável a luva na hora de usar serras, porque a luva pode atrapalhar. Mas para selecionar as madeiras, utilize uma luva de proteção para não machucar as suas mãos. Então, esta é a primeira dica. Tranquilidade, calma, respire fundo, utilize os equipamentos de proteção individual para que você possa fazer com muita segurança, ok? Muito bem, vamos à dica número 2. Você precisa conhecer um pouco mais sobre madeira. Cláudio, mas eu não tenho nenhum conhecimento sobre madeira. Temos no Clube MDC um e-book para você baixar chamado Guia da Madeira. Você vai baixar este e-book, vai ler todo ele, para você conhecer um pouco mais das madeiras, inclusive a coloração de cada uma, a densidade,
se é madeira macia, se é madeira mais dura, para que você também use um contraste na hora de fazer a sua miniatura com madeiras diferentes, para que lá no final o resultado seja muito melhor do que aquilo que você imaginava e vá com isso atrair muito o seu cliente na hora de ele escolher a miniatura que você está vendendo, tá bom? Então não esquece de conhecer mais sobre madeira lendo este e-book e depois você vai selecionar as madeiras também pela espessura que está pedindo no seu e-book. Quando eu fui fazer o meu calhambeque, eu peguei uma madeira de espessura 10 milímetros e eu fui perceber que 10 milímetros é muito, ó. Olha só, a espessura 10 milímetros deveria ser de 6 milímetros. E chegou na hora de fazer a montagem, isso deu uma dificuldade tremenda, porque eu não consegui mais lixar aquela lateral do calhambeque, que tinha uma espessura de 10 e no desenho pedia 6. Então não fechava, o teto não fecha. Por quê? Porque eu usei uma espessura errada e eu não consegui lixar. Eu perdi essas peças e tive que fazer uma nova peça da lateral do calhambeque. Então é muito importante que você, ao selecionar as madeiras, você escolha a espessura que pede exatamente o que está pedindo no PDF. Porque se você usar a madeira errada, a espessura errada, você vai passar muito trabalho, vai perder tempo e vai perder a sua peça. Então, escolha a espessura correta para fazer o seu carrinho conforme pede no PDF. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos o PDF do Fórmula 1. Observe que a espessura que ele está pedindo é de 1 centímetro. Então, eu tenho que seguir exatamente esta espessura. Aqui está pedindo 1,5 centímetro. Então, eu vou achar uma peça com 1,5 centímetro e vou colar isso aqui em cima da peça. E depois é só cortar. Agora, se eu queimar esta etapa por causa da ansiedade, eu estou com muita pressa, como foi no meu caso do calhambeque, e eu escolhi uma madeira de 10 milímetros de espessura e era para ser 6 milímetros, isso me trouxe um prejuízo de tempo. Eu demorei para depois concluir que eu tive que cortar novamente uma outra peça. Então, não queime esta etapa, escolha a madeira ideal, com a densidade ideal, e escolha também a madeira de acordo com a espessura que está sendo solicitada no PDF. Terceiro erro que você deve evitar ao estar fazendo os seus carrinhos é parar e assistir às videoaulas. Você tem tudo na plataforma, organizado no passo a passo. Então, se você já preparou os equipamentos de segurança, já escolheu a madeira correta, agora você vai assistir às videoaulas. Assistindo às videoaulas vai te dar uma garantia de que você não vai cometer erros infantis. Então, quando você está vendo a confecção dos cortes das peças, o lixamento, a ajustagem, a colagem e a montagem, você vai enxergar coisas que você não enxerga antes de começar. Então, você já se previne. Você sabe que ao começar aquele modelo de carrinho, existem alguns macetes na hora de você cortar a peça, na hora de você furar, na hora de você lixar, na hora de você fazer uma montagem que você ainda não sabe. E somente nas videoaulas é que você vai tirar essas dúvidas, porque ali tem todos os detalhes no passo a passo. Você assistindo às videoaulas, primeiro, ajuda também a tirar a ansiedade, porque você se acalma. Tem aquele momento de você relaxar, assistir e anotar. Vai anotando tudo que você viu no vídeo que você ainda não sabia. Às vezes a gente acha que já sabe tudo e que basta pegar o PDF, colar na madeira, e eu já fiz isso. Peguei o PDF na correria, não olhei equipamento de segurança, não olhei a madeira direito e comecei a cortar as peças e depois a lixar as peças. Quando eu fui fazer a montagem, eu vi que faltavam algumas coisas que não se encaixavam. Mas por que não se encaixava? Porque eu não assisti às aulas. Se eu tivesse assistido às aulas, eu saberia quais seriam as peças mais importantes do projeto. Tem algumas peças que elas podem ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, e não vai dar diferença na estética. Mas tem algumas que são peças chaves. E aquelas peças chaves você só vai saber
se você assistir todas as aulas. Então, não precisa assistir as aulas de todos os modelos de carrinho, mas se você está fazendo, por exemplo, o Fusca, que é isso que nós estamos vendo aí na tela, você está me acompanhando na tela do seu computador, do meu computador, você vê que existe um passo a passo. Então, você vai assistir o vídeo número 1, 2, 3, 4 e assim por diante, conforme quantos vídeos tem naquele modelo de carrinho. Assistiu aqueles vídeos daquele modelo de carrinho, aí sim, você vai começar a produzir, você vai começar a cortar as peças, depois lixar e depois montar. Então, passo muito importante é assistir às videoaulas para que você tenha o melhor resultado possível. O quarto erro que eu cometi foi não ter as fotos dos carrinhos em mãos. Muito bem, mas Cláudio, como eu posso fazer isso? Nos grupos de WhatsApp, onde nós temos o suporte aos nossos alunos, todos os alunos, ao fazer o seu primeiro modelo, ele coloca uma foto do seu carrinho feito. A gente percebe que, a partir do projeto original, existem algumas variações que podem ser construídas no nosso modelo. Você pega o projeto padrão e você pode alterar esse projeto padrão mudando uma rodinha, mudando um farol, mudando uma tonalidade de madeira, fazendo uma variação de madeiras ou mesmo mudando, talvez, um acabamento de um paralama, de um para-choque, colocando um acessório a mais. E isso você vai fazer como? Verificando as fotos de outros modelos já construídos pelos nossos alunos. Eu vou te mostrar aqui algumas fotos de carrinhos feitos por outros alunos. Você vai perceber que existe uma diferença mesmo, todos eles partindo do mesmo PDF, das mesmas videoaulas, mas nenhum fica igual ao outro. Por quê? Porque cada pessoa tem um gosto, tem uma personalidade. Você pode partir de um modelo base e você pode modificar. Você pode modificar um paralama, você pode modificar um farol, você pode fazer uma variação de cores, acrescentar alguma coisa no para-choque ou no paralama do carrinho. Enfim, você pode fazer uma modificação, como nesse caso aqui, um Fuca conversível. O projeto original não é conversível, mas você pode fazer ele se transformar em um conversível. Você pode colocar uma madeira roxinho, você pode colocar um pinus, trocar o tipo de madeira, mudar o tipo do volante, do banco, enfim, fazendo variações de madeiras e fazendo variações de peças, esse mesmo modelo padrão, ele pode ficar muito diferente. Neste caso aqui, por exemplo, o aluno usou madeiras mais escuras e outras ele colocou madeira mais clara, dando uma diferença de tonalidade. Nesse caso aqui, o mesmo aluno, ele fez 3 carrinhos Jeep, mas totalmente um diferente do outro. Esse aqui mudou a roda, né? Mudou a frente, a grade. Então, essas variações que você vai fazendo vão te dar realmente modelos diferenciados. E esses modelos diferenciados, você vai testando com seus clientes qual que está dando mais resultado. De repente, o teu cliente A não gostou daquele modelo, mas o cliente B já adorou. Então, essas variações, você parte de um modelo padrão e você vai modificando. Olha só esse modelo aqui. O aluno colocou aqui na frente um detalhe que não tem no projeto original. Ele fez um tipo de retrovisor também diferente. Usou um sistema de calotinha que a gente não vê em qualquer modelo. Usou os bancos originais, né? Mas isso tudo você vai variando e você só vai ter essa noção se você avaliar as fotos de outros carrinhos. Então você vai pegar a foto aqui, por exemplo, do nosso aluno Felipe, ele fez aqui uma frota de jipes. Então ele variou muito o tipo de madeira, né? E fez carrinhos um diferente do outro. Alguns ele fez colorido, outros ele não fez colorido. Então, você olhando as fotos, você vai descobrir o que você pretende fazer para o seu modelo. Olha, por exemplo, esse carrinho aqui, como ficou bacana. Então, aqui ele tem banco de pinos, mas a madeira aqui lateral já é um outro tipo. A roda ele já fez um pouquinho diferente, já mudou também o retrovisor. Então, você pode fazer uma variação e você vai perceber que ele fica bem diferente do original, mas ele não perde a característica inicial de você ter as mesmas medidas que estão lá no PDF. Com pequenas alterações, você deixa o carrinho do seu gosto ou do gosto do seu cliente. Nesse caso aqui, por exemplo, o aluno já fez um painel que não tem
no modelo original. Já fez uma rodinha que também não tem no modelo original, mas ficou muito bacana. Então, essas variações aqui, ó, variação do painel, a variação aqui da traseira, né? Colocando aqui alguns objetos, fazendo um câmbio automático, já fez toda a diferença. Esse modelo ficou bem arrojado, mas é totalmente criação do aluno. Então você pega um projeto base e transforma esse projeto base de acordo com a sua criatividade. A sua criatividade é o limite. Nesse caso aqui, o aluno usou também uma grade Santo Antônio, que não tem no projeto original, e colocou os faroletes, que também não tem no projeto original. Bom, vamos ver aqui também o modelo que eu fiz. O modelo que eu fiz, eu mudei um pouquinho em relação ao original. Por exemplo, no original não tem câmbio automático. O meu eu fiz com um câmbio automático, que foi uma ideia do nosso membro da equipe, Everson Teixeira. Né? Então veja bem que o banco também que eu coloquei aqui neste Jeep não é original. É um banco de um Fusca. Eu peguei o modelo do banco do Fusca e coloquei aqui um encosto e fiz um banquinho, achei que ficou bem legal. Então, essas adaptações você pode fazer no seu modelo, mudando a cor da grade, dando um contraste diferente dos paralamas com relação às outras peças, talvez mudando a madeira do para-brisa, fazendo aqui um step traseiro diferente das rodas que já estão no carrinho. Então, tudo isso você agrega valor ao seu projeto, partindo de um projeto base, projeto inicial que está no PDF, mas se você ver as fotos de outros modelos, você vai ter ideias para fazer o seu modelo. Então, veja o máximo de fotos que você consegue ver daquele modelo de carrinho. Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil na hora de você fazer o seu modelo. Você vai ter muito mais ideias que vêm de outras pessoas e você cria a sua própria característica. A última dica, e não menos importante, é você não errar na hora do acabamento. Eu, por exemplo, cometi um erro com o meu Jeep, porque eu fiz o Jeep e eu não tinha assistido às aulas de acabamento. Nós temos lá no Clube MDC as aulas de acabamento que vão nos orientar a passar o selador, a lixar, passar o selador, lixar de novo, passar verniz ou não, enfim, usar técnicas de tingimento no pinos e fazer uma variação para que o seu carrinho fique o melhor possível. Se você assistir às aulas de acabamento, você não vai cometer o erro que eu cometi. E eu passei estanho no meu carrinho e não gostei, ele ficou muito amarelado. Depois eu tive que lixar, deu um trabalhão danado, para depois passar selador. Então, se você assistir às aulas de acabamento e você acompanhar aquilo que está sendo explicado lá, você não vai cometer esses erros. Então, foram erros que eu cometi e que você não precisa cometer. Se você assistiu este vídeo, segue essas 5 dicas e faça os carrinhos mais top que você puder. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar encantadas e que o seu cliente vai pagar o preço que você pedir. Afinal de contas, o seu carrinho ficou bonito demais. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você seguir esses passos, você não vai cometer estes mesmos erros que eu cometi e vai fazer os carrinhos mais tops do Brasil, tá certo? Para saber mais detalhes sobre o Clube MDC, clica aqui no primeiro comentário e cai para dentro do site para você entender todos os detalhes. Depois é só fazer a sua inscrição e a gente se vê lá nos grupos de WhatsApp. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!